Leitura bíblica diária, 2 Crônicas 25. Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares, por chefe de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os nomeou de 20 anos, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores fazei-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mas tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, a Amazias, e conduziu seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu os filhos do Seir, 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém os homens das tropas de Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Oron, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. E sucedeu que depois de Amazias veio da matança dos Edomeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo que o seu povo não livraram da tua mão? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feriram. Então o profeta parou e disse: bem, vejo eu já, o Senhor deliberou destruir-te. Portanto, fizeste isto e não deste ouvidos a meu conselho. E tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Gel, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos cara a cara. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram no cardo. Tu dizes: rei, que tenho ferido os idumeus, e elevou-se ao teu coração
para te gloriaste. Agora, pois, fica na tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão de seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos idumeus. E Joás, rei de Israel, subiu a ele, e Amazias, rei de Judá, se viram cara a cara em Beth-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para suas tendas. Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, e filho de Joacás, em Beth-Sames, e trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro e prata, e todos os vasos se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos sucessos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo de Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá.